Ei, Sara, minha flor, deixa eu falar uma coisa contigo. Eu esqueci de te mandar as páginas, tu não me lembra, né? Depois que terminou a aula, eu fui fazer alguma coisa aqui, organizar acho que o roteiro de provas. Aí eu lembrei, menina, eu prometi pra Sara que eu ia mandar as páginas pra ela. Sara, meu amor, eu mando, mas me lembre, pelo amor de Deus. Viu? Toda vez que eu disser assim, Sara, eu vou te mandar as páginas, na mesma hora tu manda a mensagem pra mim, porque mesmo que eu não visualize naquela hora, depois eu dou uma passadinha, aí eu vejo o que tem pra eu fazer. Você me manda que eu mando pra você, tá? Vamos lá. Cadê o resto do povo? Alana. Samuel, tudo bem? Samuel tá aí, o resto não sei não. Tá aqui o Samuel. Ó, tá aqui a Isabelle chegando. Ó, a gente estava falando sobre as separações. A Alana entra com dois, né, Alana? Isabelle, falta só a Brenda e a Sofia. Ó, nós estávamos falando sobre separação silábica. Eu separei uma partezinha da gramática amarela para a gente dar uma olhadinha ainda hoje e algumas atividades que estão falando sobre essa divisão silábica. Quando a gente retornar, bem no iniciozinho da parte de ortografia, está falando sobre o uso de algumas letras, como o C, C cedilha, o G, o J. Então, como isso precisa de um pouquinho mais de atenção, a gente deixa para o segundo semestre, tá? Qual foi o critério que eu utilizei para a prova de recuperação? Eu estava aqui separando o roteiro, né, organizando o roteiro de vocês, e como nós tivemos 4 baterias de prova, de cada um dos roteiros eu vou tirar um assunto, né, para a gente poder fazer essa revisão de conteúdos e aplicar na prova de recuperação. Então, eu já estou montando o roteiro. Eu pretendo terminar ainda agora, não falo pela manhã, porque eu vou dar aula até 11h40, depois eu vou tentar organizar, mas ainda hoje eu quero terminar de preparar. Critério que eu separei, que eu tirei lá para poder fazer esse roteiro de vocês. Escolhi um conteúdo de cada uma das baterias para a gente trabalhar para fazer a recuperação, certo? Amanhã eu já coloco lá na plataforma. Quando vocês forem abrir, eu acho que já vai estar lá. Eu pretendo fazer isso ainda hoje. E essa primeira parte de ortografia, que está falando sobre o uso de algumas letras, eu vou deixar para trabalhar com vocês com mais calma no segundo semestre. Por enquanto, eu quero que vocês vejam só a questão da separação silábica, o que pode e o que não pode separar. Nós paramos aqui falando sobre o que é diferente no ditongo decrescente e no tritongo. Lembram da minha explicação? Isabelle, diz para mim o que foi que eu falei sobre a separação do ditongo decrescente e qual é a diferença entre ele e o tritongo. Tá sem ar, eu não tô te ouvindo não, Flor. Tá me ouvindo agora? Tô. O ditongo decrescente é a vogal mais a semivogal e mais a vogal. Isso. Aí a diferença pro tritongo é que Eu tenho uma sequência inversa. Enquanto no ditongo decrescente eu tenho a sequência de vogal, semivogal, vogal. Lá no tritongo eu tenho semivogal, vogal, semivogal. Certo? Entendido? Pronto. Aí a gente vai para outro aqui que também se separam. Os hiatos. Isso aqui a gente viu, né? Que o hiato, justamente por ter o hiato, ele vai ficar separado, vai ficar as vogais em sílabas diferentes. Quando é que eu tenho hiato? Quando há o encontro de duas vogais, diferem-se do ditongo pela forma que são pronunciadas. São pronunciadas porque é diferente, porque enquanto no ditongo eu percebo que na separação silábica esse ditongo vai permanecer junto, no caso do hiato, ele vai se separar em sílabas diferentes. Então eu já sei que se separa, certo? Olha aqui o exemplo, ó. Saúde,
Saara, caolho, duelo. Lembrando que esse daqui, ó, esse daqui, lá no finalzinho dessa preparação de aula, também vai falar o seguinte, que as vogais que são idênticas também serão separadas. Então, aqui eu entro com dois casos. Saara é um hiato, mas Saara também tem a colocação de duas vogais iguais. Então, vai ser separado de qualquer forma, tá? Cadê a Brenda e a Sofia? Notícias? Outros que se separam. Aí a gente estava falando dos dígrafos, lembram? Que nós falamos que nós temos 10 dígrafos, que nesses 10, 5 se separavam, que foram aqueles que a gente mostraram. LH, que a gente mostrou, né? LH, CH, NH, QU e o GU. Esses dígrafos, eles não se separam, entram naquela categoria lá de não ficar separados. Já aqui, os outros 5 que sobram, a gente vai perceber que eles se separam na divisão silábica, ó. Como já foi dito, dígrafo ocorre quando duas consoantes juntas formam um único som. Nos casos do RR, SS, SC, S cedilha, XS e XC, eles devem ser separados. Olhem os exemplos que eu tenho aqui. Guardem a seguinte informação. Se vocês acharem, primeiro, eu tenho que saber o que é dígrafo, né? Que eu sei que eu tenho duas consoantes formando apenas um som. Já sei o que é dígrafo. Sei que desses dígrafos eu tenho 10. Desses 10, 5 separa, 5 não separa. Guardem a informação dos 5 que não separa. Quais são eles? CH. Ah, não, peraí. Os que não separam? Que não separam. CH, GU. não ouvi. GU. GU, 2 já. LH. LH. Ó, vai logo para a família do Hzinho lá. Quais são? NH, CH, LH. Pronto. Fechou na família do Hzinho lá, dos que se juntam. Aí sobra o quê? GU, QU. Esses não se separam. Os demais que sobram vão se separar, certo? É. Pronto. Barro, ó, os dois R's lá separados, em sílabas separadas. Assunto, guerra, sossego, desçam, cresçam, exceto, que mais? Todos que tiverem os dígrafos, que não forem esses 5, que a gente guardou a informação de que não se separam, eles vão se separar na divisão silábica, certo? Posso passar? Encontros consonantais. A gente viu lá que os encontros consonantais no início das palavras, eles não se separam. Já esses outros aqui, ó, com exceção dos casos já citados, né? Primeiro, lá aquelas palavras pneumático, pneumônico, gnomo, onde o encontro consonantal é bem no iniciozinho da palavra, não vai se separar. Por quê? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que que vocês acham que nesse caso do encontro consonantal, lá no iniciozinho da palavra não se separa? Qual é a razão? Tô com a cara quase enfiada no computador. Aí ela fica bem maior. Afastada. Vamos lá. Qual é a explicação? Para quando eu tenho uma palavra que é iniciada logo com o encontro consonantal, ela não se separar. Se elas ficarem separadas, vai quebrar o sentido?
É uma resposta bem mais lógica que a gente já falou em relação à separação de sílabas. Lembram lá da história de que não há sílaba sem vogal? Olhem aqui essa palavrinha aqui, ó. Peraí. Pneu. Enquanto eu não tiver uma vogal dentro da sílaba, eu não vou poder fazer a separação. Pneu, eu já sei que é uma palavra, é uma monossílaba, né? Então aqui eu vou pneu. Tá aqui o encontro consonantal no início, não tá? Eu posso separar onde não tem vogal? Posso? Não posso. Então eu venho aqui, ó. Eu sei que o E é vogal e o U é semivogal. Fechou aqui a minha divisão silábica. Então a explicação para o encontro consonantal não ser separado no início, logo no início da palavra, é porque enquanto eu não tiver uma vogal, eu não tenho uma sílaba. Na língua portuguesa não tem, certo? Entenderam? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó. Lá na primeira que ele fala dos encontros consonantais que não se separam, a justificativa é essa. Eu tenho o encontro consonantal, enquanto eu não tiver uma sílaba, enquanto eu não tiver uma vogal, eu não tenho uma sílaba divisível. E no outro ele fala sobre o L e o R quando são a segunda letra da sílaba. Aqui, com exceção dos casos já citados, que são esses dois, onde a segunda consoante é L ou R, nos outros casos a separação ocorre. Olha aqui, ó. Decepção, separado. Abdômen é abdômen. Aqui tem... Peraí. Deixa eu consertar. Abdômen. Abdômen, submarino, aptidão, convicção, astuto, apto, círculo, ritmo. Tirando aqueles que a gente falou que não se separavam, né? Quais são eles? Samuel, você tá aí? Bota só o joinha para mim, Samuel, para saber se você tá me ouvindo direitinho, se você tá acompanhando. Ou manda alguma coisa no chat. Tô estranhando as meninas não terem entrado, a Brenda e a Sofia. Tava tendo algum problema com a internet delas? Não tô te ouvindo, Isabelle. Não sei. Vamos lá. Então, ó, os casos que ele está falando que já foram tirados são os casos onde eu inicio com o encontro consonantal ou quando o L e o R são a segunda letra da sílaba, não se separam. Nos demais casos, vai se separar. Vogais idênticas, como eu disse para vocês lá na parte do Saara, ele fala que as vogais idênticas vão ficar separadas. No caso de Saara, ele colocou como se fosse um hiato. Olha aqui ela de novo aparecendo, ó. A, I, O, U. E os grupos consonantais CC e C cedilha, né, também são separados. Olhem aqui, ó. Saara, compreendo, xiita, voo. Aí, quando eu tava fazendo isso daqui, Isabelle, eu vi essa palavra aqui, ó. Paracuba. Eu disse, é capaz da Isabelle me perguntar o que é. Então, deixa logo eu pesquisar. É uma árvore frondosa, de madeira boa. Ela é bem grande, mas é uma espécie de árvore. Essa paracuba aqui. Aí tem esses dois U's na separação silábica vão ficar separados. Occipital é uma parte do corpo, acho que é um nervo. Infecção. Nesses casos que eu tenho a duplicidade, tá?
ou duplicidade de vogais, ou nas consoantes, né? CC e C cedilha vão ficar separadas. Tudo bem em relação à separação silábica? Tudo joinha? Então, vamos lá. Peguem a gramática, a amarela, na página 80. Lá na página 80. Lá na página 80, bem no finalzinho, ela começa falando sobre essa divisão silábica. No texto a seguir, estão faltando algumas palavras. Eu vou ler o texto e depois ditar as palavras que faltam. Eu vou falar para vocês e vocês vão anotando. Você deve escrevê-las separando as sílabas, separando-a em duas partes, conforme a orientação. Depois do ditado, releia o texto completo. Vamos lá, tá faltando, na primeira linha não está faltando nada. Quando chega a estação de acasalamento, os animais se concentram na tarefa vital de encontrar, sendo que vocês vão fazer a separação silábica, tá? Vai iniciar a palavra e vai concluir no finalzinho lá. Aliás, no início da outra linha. Na tarefa vital de encontrar um parceiro ou parceira. Para os machos, a competição pelas fêmeas pode ser feroz. Outro quadrinho. E muitas. A palavra que está faltando aí é muitas. E muitas espécies colocam... Tá dando para acompanhar? Tia, qual a página? Para produzir ovos. Ah, tá. Você quer que eu mande a foto, o grupo? Quer, Isabelle? Ah, tá bom. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Quando chega a estação de acasalamento, os animais se concentram na tarefa vital de encontrar. É a primeira. Você vai fazer de acordo com a divisão silábica. Tá vendo que tem dois quadrinhos? Encontrar um parceiro ou parceira. Para os machos, a competição pelas fêmeas pode ser feroz. Aí outro quadrinho, ó. E muitas, também com a divisão silábica, iniciando nesse finalzinho de linha e terminando no início da outra. E muitas espécies colocam toda a sua energia em exibições, começando no finalzinho da linha e retomando bem aí no início da outra. Sua energia em exibições. Ou na luta com os rivais. As zebras, macho, mordem e dão coices. Os cangurus trocam socos e pontapés. Mas a maioria das disputas inclui, quadrinho aí de novo, ó, dois quadrinhos, rituais. Iniciando nesse finalzinho e terminando no início da outra. Rituais. Rituais encenados, dos quais o perdedor sai ileso. Em algumas espécies, os machos se reúnem. Como é que eu faço a separação silábica aí de reúnem? Em palcos de exibição. Reúnem em palcos de exibição. Onde?
competem para ganhar as atenções e a oportunidade de acasalar com maior número de fêmeas. Já as fêmeas raramente brigam pelos seus machos. Machos, separação silábica. Olha que eu tenho um dígrafo aí, ó, observem. Elas os escolhem e preferem parceiros fortes e saudáveis, de aparência mais chamativa, os bombados. Então, nós temos a palavra encontrar na segunda linha, terminando na segunda linha, iniciando na segunda linha, terminando na terceira. Nós temos a palavra muitas lá na quarta linha. Nós temos exibições na 1, 2, 3, 4, na quinta linha. Nós temos riquezas, sexta, sétima, oitava, na oitava linha. Lá no finalzinho da nona, reúnem. 11ª, no finalzinho, machos. Deu para acompanhar, Isabelle? Chegou aí para você o material? Tá. Samuel, meu amor, me dê só um joinha para eu saber que você está acompanhando. Então, vamos lá. Depois disso, quando escrevemos um texto... Tá tudo bem, Samuel? Sim. Tá. Quando escrevemos um texto, é comum algumas palavras não caberem inteiras no espaço disponível na largura da folha. Quando isso acontece, é preciso separá-las em sílabas, fazendo como você fez ao completar o texto, atraindo parceiros. A divisão de palavras em sílabas, além de ser empregada em final de linhas, pode, em determinados contextos, criar efeito de sentido. Ao dividir uma palavra em sílabas, devemos nos lembrar das situações em que pode e em que não pode ocorrer separação. A gente acabou de ver. Nos hiatos, vão se separar. Tá aqui, ó. Separam-se em hiatos. Atualmente, construído, saúde e enjoo. Separam-se com os dígrafos, que a gente já viu. Carro, desceu, excesso, sucção, pessoas, floresça, hospital. Nas consoantes não seguidas de vogal. Tá aqui, ó. Opção, pigmeu. Os que não se separam. Os ditongos e os tritongos. Reino, Uruguai. Os dígrafos, na família do Hzinho, do Q e do G. Ladrilho, carinho, chave, quilômetro, mangueira. Os encontros consonantais constituídos da consoante mais R e L. Lá quando eles são a segunda letra da sílaba, né? Produzido ou completo. Vamos lá para os exercícios na página 82. Podemos? Isabelle, o material veio para você até que página? Até a 83. A gente vai precisar até a 85. Não é isso aqui não, tá? 86 é 85. Deixa eu ajeitar aqui. 85. Vamos lá. Primeira questão na página 82. Quais dos itens abaixo apresentam duas palavras com divisão silábica inadequada? Quais dos itens abaixo apresentam duas palavras com divisão silábica inadequada? Na letra... Oi, Alana, pode dizer. Letra B, C e E. Na letra B,
C. E qual é a outra? É. Na letra E. Quais são as palavras que estão escritas erradas? Que estão separadas de forma inadequada? Ó, na letra B, na palavra usuário. Por que está escrita errada? Por que está feita a separação silábica errada? Eu tenho o que aí? O hiato. Usuário. Eu tenho um hiato. Então, a separação silábica está errada em usuário. E lá no outro, na palavra excessivo, por que está errado? Olha o dígrafo que eu tenho aí. Qual é o dígrafo? SS. SS se separam, não se separam? Sim. Pronto, tá errado por isso, porque o SS deve ficar em sílabas separadas. Na letra C, por que que eu tenho... Por que que tá errado? Quais são as palavras que estão erradas? 600, 600 nascimento. e nascimento. 600 é uma palavra derivada lá do 6, não é? 6 já vai ficar numa sílaba só, certo? Então, 600. Enquanto lá ele separou o C, o SE e o IS. Não é para separar. 600. Por que que esse C, esse SE e S, que é a palavra 6, não vai se separar? Qual é a regra? A regra do ditongo. Não tem o ditongo aí? Sim. Pronto. Eu tenho ditongo. Se eu tenho ditongos e tritongos, eles não se separam. Certo? 6 eu tenho ditongo, portanto, ele não vai se separar, tudo bem? Sim. Em nascimento, o que é que está errado? O S não pode, o SC é um dígrafo, não pode se separar. Não pode ou tem que se separar? Não pode. Ele separa, Isabelle. É. Olha aí, ó. Lá nos dígrafos, quais são os que não separam? O SC entra nessa regra? Os que não se separam, Isabelle, é aquela regrinha, ó, dos 5, que tem o H, 3 que tem o H, e o outro que tem o Q e o outro que tem o G. Os demais precisam se separar, é o caso do SC. Então, nas vai ficar numa sílaba, cimento, si vai ficar em outra sílaba, certo? É. E lá na letra E, quais são as palavras que estão erradas? Olhem logo para a última palavra da letra E. Quaisquer. Olha a separação silábica que tem aí. Por que está errado? Porque é um ditongo decrescente. Olha na primeira sílaba. Quando você olhar para a primeira sílaba de quaisquer que está separado, você já vai ver por que está errado. Eu sei porque eu sei como é, mas eu não sei explicar. Ó, primeira coisa, Isabelle, olha o que o. Eu tenho esse som de só que o, ele funciona? Não funciona.
o Azinho tem que ficar junto lá, ó. Primeiro porque eu tenho que tipo de... É um ditongo? Em quaisquer? Ou eu tenho um tritongo? Um tritongo e também dígrafo. Pronto. Não, não tem um dígrafo, não. Eu pronuncio o, quais, quer. No dígrafo eu tenho na última sílaba, o quer, que eu não pronuncio o, aí eu tenho dígrafo. Tem que lembrar que quando eu tenho esse sonzinho do U junto com o que, eu não vou ter dígrafo. Eu só tenho dígrafo quando esse U não é pronunciado. Eu não separo o quaisquer porque eu tenho um tritongo. Quais. Lá no quais, tritongo não se separa. Essa é a regra. Certo? E lá no que, eu não separo porque eu tenho dígrafo. Certo? Você teve o raciocínio correto, só não soube colocar para fora. Mas tá no rumo, tá certo? Aí a gente volta para outra palavra. Qual é a outra que tá separada errado? Extraordinário. Nesse extraordinário aí, o que que tá errado? As duas últimas sílabas. A última sílaba, né? Não no extraordinário, ele colocou lá separado como se eu tivesse o hiato, mas eu não tenho hiato. Eu tenho o quê? Ditongo. E ditongo não Se separa. Pronto. Entendido, Isabela? Entendido, Alana? Aqui? Não entendi. A Alana tá falando alguma coisa? Aqui? Você entendeu? Entendi. Tá. Lá na segunda questão. Lê esta página de diário. Eu vou ler aqui, ó. 24 de maio. Super secreto diário. Estou a fim de fazer uma tatuagem. Acho que vou ser a primeira da minha turma a fazer. É que eu tenho muita atitude mesmo. Vou chegar na festa da Shirley e arrasar. E será que eu separei as sílabas certo? O que será que eu mando fazer? Uma borboleta carregando meu nome? Uma sereia? Ou uma lua com uma estrela? Talvez uma boca beijando. Quem sabe o meu signo, apelido e número da caderneta escolar? Sei lá. Agora só falta a mamãe deixar. Falta quase nada, né? Falta quase nada. Julieta, a menina que escreve o diário, quer fazer uma tatuagem. Você acha que a mãe dela vai deixar? Com certeza não. Isabela já foi bem enfática. Por que, Isabela? Nenhuma mãe deixa. Nessa idade, não. É verdade. Nenhuma mãe assim deixa. No caso da Julieta, ela deve ser menor de idade, né? Pelo jeito que ela fala, provavelmente não, pois ela ainda é uma criança. Além disso, só pessoas maiores de 18 anos podem fazer tatuagem. Ou com a expressa autorização dos pais, por escrito. Não pode chegar assim e dizer, olha, eu quero fazer porque minha mãe deixou. Não. Se você chegar para um tatuador e pedir para fazer uma tatuagem, você é menor de idade, e ele aceitar e fizer, ele pode ser processado, porque não é autorizado, tá? Não pode. E se a mamãe não deixa, pelo amor de Jesus, não inventem. Ou os pais têm que ir junto, ou tem que... Mas ainda assim, ele precisa de um termo por escrito, porque é um documento. Tá documentado. Não é só de boca. Porque depois ele pode dizer assim, eu não disse, como é que você vai provar que eu deixei? Certo? Mesmo assim, é claro, se o pai estiver presente, ele vai fazer, mas é melhor que ele se resguarde em relação a isso, porque ele pode muito bem dizer assim, olha, eu não autorizei, a não ser que o tatuador tire uma foto de todo mundo junto depois da tatuagem feita, aí é um documento, tá fotografado, tá certo? Porque a palavra arrasar aparece dividida em sílabas. Pra dizer que ela é debochada? Do jeito que vai ser, eu vou arrasar. Para dar
ênfase para se mostrar que vai dar certo, que eu vou ser a mais descolada da festa. Tava procurando aqui uma palavra. Descolada vocês usam, né? Eu não muito. Mas o que significa? Top da festa, eu não gosto. Acho que é tipo legal, melhor, alguma coisa assim. Estiloso. Pronto. Então, para dar ênfase ao vou arrasar, eu vou chamar atenção. Eu vou ser a mais, não sei. Eu pensei descolada mesmo, mas aí vocês não usam, então não sei. Você é a top das top. Top das top. Chamar a atenção de todo mundo. Julieta tem dúvida se fez a divisão silábica adequadamente. O que vocês diriam a ela? Tá correta? Tá. Tá? Ela está correta. Faça a divisão silábica das palavras tatuagem, borboleta e caderneta. Agora. Podemos? Sim. Quantas sílabas eu tenho em tatuagem? 4. Tatuagem. Por que o U ficou separado do A? Qual é a regra que vocês usaram para separar o U do A? É um hiato? É um hiato. Muito bem. Muito bem, Isabelle. Porque eu tenho o hiato. Borboleta. Quantas sílabas eu tenho? 4. 4. Eu tenho um encontro consonantal. Por que você separou o encontro consonantal? Porque não é dígrafo. Porque não é, mas tem dígrafo que separa. Esse aqui entra na classificação dos encontros consonantais que se separam, tá? Tá. Beleza. Quantas sílabas eu tenho em caderneta? 4. 4. Tenho encontro consonantal, eu tenho R, ó. Ele diz o seguinte: o R vai ficar junto com a outra consoante quando ele for a segunda letra da sílaba. Nesse caso aqui, ele é a segunda letra? Não. Ele é qual? Da sílaba, ele é a terceira. Olha lá, ó. Der, eu tenho D-E-R. Então, ele é a terceira letra da sílaba. Ele vai ficar separado da outra, tá? Tá. Entendidos aqui essas regras? Sim. Terceiro texto. Terceira questão, tem um texto. Complete o texto a seguir com as palavras que eu vou ditar. Escreva cada palavra separando-a em duas partes, igual a gente fez no primeiro exemplo lá, conforme a orientação. Depois do ditado, releia o texto completo. Primeiro, pés sensíveis. A borboleta verde não está apenas pousada. Como é que faz a separação aí, ó? Pousada. Pousada. Depois vem usado. De pousar. Aí eu tenho pousada. Ó, meus amores, está acabando. Tem menos de 1 minuto. Vocês concluam essa atividade, pelo menos até a página 84, que tem a questão 4. Até 84, questão 4. Essa semântica e discurso não precisam mexer. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo no nosso grupo, tá bom? Tá. Passem para as meninas essa agenda, tá? Para que elas façam as questões e podem falar comigo a hora que quiser, tá bom? Tá. Beijo.